Muito bom dia, que a paz do nosso Deus esteja enchendo os nossos corações e que a sabedoria que vem do Espírito Santo também esteja repousando sobre nós neste momento de estudo na palavra do Deus Todo-Poderoso. Nesta manhã de domingo, neste momento, nós queremos olhar o texto de Atos capítulo 17. É o texto para esse final de semana, para o sexto domingo após a Páscoa. Muito bem, e nós temos textos belíssimos para esse domingo. Porém, nós vamos olhar esse texto de Atos. E esse texto relata parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com o seu e os seus cooperadores. Temos Silas e, mais adiante, Timóteo também. É interessante que, se nós olharmos para Paulo, para aqueles seguidores de Cristo, aqueles apóstolos, aqueles discípulos, nós vemos o quanto nós somos frágeis. E com perdão de toda palavra, me interprete bem, o quanto nós somos fracos. Alguns costumam dizer que somos Nutellas e não raízes. Paulo aqui nessa segunda viagem missionária havia passado em mais de 10 cidades e praticamente em todas as cidades ele foi rejeitado. Ele já foi apedrejado, Paulo foi surrado, e enfim, e aqui para frente temos algumas cidades também das quais Paulo esteve pregando o seu evangelho, ou o evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Alguns lugares Paulo foi debochado, alguns ele foi expulso, porém aqui em Bereia, diz que os irmãos daquela localidade, eles eram pessoas mais interessadas, e por serem interessadas na palavra, quando Paulo e Silas diziam algo, eles não excluíam rapidamente. Eles pegavam as leis de Moisés e dos profetas, examinavam para ver se era daquele jeito. Em sendo daquele jeito, e obviamente o que Paulo dizia estava de acordo com a lei de Moisés e os profetas, e também de acordo com a palavra do Senhor e Salvador Jesus, eles examinavam, está certo, e eles acataram a palavra. Mas agora Paulo não está mais em Bereia, enfim, nem em Éfeso. Paulo agora está em Atenas. Nós vamos ver o que aconteceu em Atenas. Que Deus nos abençoe com o estudo da Santa Palavra. Amém. Paz do Senhor, pastor Sidney Saibel, de Pérola Independente, Maripá, no Paraná. A palavra do nosso Deus, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, os versos 16 a 31. Assim está escrito: Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores e epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam: parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós? Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas
e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram: nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois Ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos, quando ressuscitou esse homem. Até aqui a palavra do nosso Deus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo, com base naquilo que nós temos lido e ouvido nesta ocasião, o texto de Atos, capítulo 17, é interessante que nós vemos ali logo no versículo 16, que enquanto Paulo estava esperando os seus cooperadores, ou seja, enquanto Paulo esperava Timóteo e Silas, ele foi dar uma voltinha na cidade. Ele foi olhar a praça, conhecer o território. E é interessante que o seu espírito, o espírito de Paulo, se revoltou diante da idolatria daquela cidade. Aquilo era um caos total. É interessante nós olharmos a Grécia Antiga, onde estava ali Atenas, podemos até dizer que havia um panteísmo, entendeu? Um panteísmo. Por quê? Porque ali tinha um conjunto de crenças, de religiões, que ia se modificando ao longo dos anos. Você poderia ali ter a sua fé, o outro poderia ter a outra, e assim sucessivamente, mas não significa que não ia mudando. Ao longo das épocas, havia aquelas épocas ali, enfim, nós podemos dar uma estudada melhor em outra ocasião, ou vocês também podem procurar na internet. Aquelas épocas iam mudando, e ali ia mudando também as formas de culto. E até onde se sabe, não havia ali um dogma formado. Não tinha um dogma. Não tinha um livro como nós temos a nossa Bíblia. Como algumas religiões têm os seus livros. Não, ali não tinha. Então ali cada um fazia como queria, como melhor achava. Não tinha sacerdotes em si. Mas é interessante que Paulo estava ali na praça e viu, nós vamos ver adiante, ele viu vários altares. A coisa era cabulosa. Cada um fazia como queria, como desejava, saía ali, adorava o seu Deus ou expressava a sua religiosidade. E olha,
nós vamos ver que eles eram religiosos. Paulo diz que eles eram acentuadamente religiosos, muito religiosos, extremamente religiosos. Mas que tipo de religião? É o que nós vamos ver depois. O texto nos chama a atenção a isso. Mas enquanto Paulo estava ali, esperando seus cooperadores, ele dava uma voltinha na praça e conversava com as pessoas que ali estavam. E nós vemos que Paulo não teve vida fácil, meus irmãos. Devemos olhar até para Paulo e nos envergonhar. A situação de Paulo era cabulosa. Nós podemos ver, nos envergonhar no sentido de que reclamamos demais. E a nossa vida é muito fácil em relação à vida desse santo apóstolo, que ali enfrentou, podemos dizer, coisas difíceis. Tinha pessoas simples, mas tinha pessoas complicadas. Nós vamos ver agora a partir do versículo 18. Mas tenha em mente, ali tinha todo tipo de religião que vocês imaginarem. Cada um fazia o que queria, adorava como queria. Enfim, nós vamos ver mais adiante, aqui no versículo 18, a dificuldade do santo apóstolo Paulo. Estimados amigos, como eu estava dizendo, no versículo 18. Lá no versículo 18 diz o seguinte: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, isto é, com Paulo. E perguntavam: o que quer dizer esse tagarela? E ainda tinha aqueles que diziam: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus, o ressuscitado. Nós temos aqui dois tipos de filósofos que contendiam com Paulo. Os homens não eram fracos. Vamos pelo primeiro, os epicureus. Os epicureus viviam no ano 300 a.C., por ali, e diziam que o nosso bem, nosso dever, deve ser obtido através da vida por meio de afastar-se de qualquer forma de sofrimento. Ou seja, você se afasta das coisas ruins, enfim, então você vai obter o prazer afastando-se daquilo que é ruim. Então nós poderíamos dizer que eles ensinavam o prazer como algo supremo. Entendeu? O prazer é algo supremo. E sofrimento não existe. Você esquiva-se daqui, esquiva-se dali e você vai ter o prazer. E a palavra de ordem deles era viva o agora. Era viver o agora e não amanhã. O amanhã não existe. O aqui agora é o que? Também este mundo. E o que acontece? Aí vem Paulo e fala sobre a ressurreição, por isso que eles não aceitaram Paulo. Paulo estava falando sobre a ressurreição. O homem vive como se não houvesse o porvir. Importa o agora. O porvir para eles, para os epicureus, era algo que não se falava. Enfim, hedoísmo era a palavra-chave. Hedoísmo era a palavra-chave para eles. Então, nós temos que viver aqui agora, diz os epicureus. Devemos viver feliz, nos afastando de qualquer sofrimento. Basta nós nos concentrarmos aqui. E esse negócio amanhã, vida eterna, isso não existe. O prazer tem que ser agora, tem que ser momentâneo. E eu acredito que no meio desse prazer também rolavam os prazeres da carne, suponho eu apenas. Precisaríamos ter um estudo mais profundo sobre os epicureus. Mas é interessante que quando Paulo veio e falou da ressurreição, da vida eterna, é um doido entre nós. E eles não aceitaram, porque eles eram filósofos epicureus. Lembrando que não tinha apenas os epicureus, tinha também os estoicos. Vamos ver a respeito dos estoicos também. Olha só, coisa que Paulo encarou lá na praça de Atenas. Nós temos falado dos epicureus, porém tem os estoicos. Esses estoicos, eles tinham um fatalismo ingênuo, entendeu?
Os estoicos, em poucas palavras, eles tinham uma vida de Deus dará. Enfim, Deus dará. Pode acontecer qualquer coisa. Estamos nem aí. Né? Tinha a insensibilidade ao sofrimento do seu próximo. Você está sofrendo? Problema seu. Você causou isso. Eles não tinham uma compaixão, podemos dizer. Eles sempre usavam a desculpa de que, se isso está acontecendo, Deus assim quis. Ou, se Deus quiser. Eles não faziam nada para reverter a situação. Aí vem Paulo tentando mudar a situação, dá de cara com esses estoicos. Desleixado. Era a filosofia deles. Aí dá de cara com os epicureus, que é mais carne de pescoço do que tudo. E daí? Irmãos, a situação do apóstolo Paulo naquela localidade já não bastava o povão. Agora vem esses filósofos para contender com o apóstolo Paulo. Um homem sem o Espírito Santo não conseguiria combater ou rebater isso. Somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso nós podemos ter plena certeza de que o apóstolo Paulo era um apóstolo da parte de Deus, porque enfrentou tudo e todos e saiu vitorioso, porque o Espírito do Senhor estava com ele. Mas depois de Paulo encarar esses epicureus, esses estoicos, lá no versículo 18, e de falar que ele era pregador de deuses estranhos, então eles tomaram, Paulo e levaram lá para o Areópago, diz o versículo 19. E perguntaram para Paulo: podemos saber que doutrina nova é que você está ensinando? O que é isso, Paulo? Fala para nós. E assim eles levaram Paulo, interrogaram, e assim continua o nosso texto, que nós vamos agora em diante ver o que aconteceu lá no Areópago. Mas antes de falar o que aconteceu no Areópago, nós temos que ver o porquê levaram Paulo para o Areópago. O versículo 20 e o 21 diz assim: posto que nos trazes aos ouvidos coisas diferentes, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, olha o que causou todos os de Atenas. Também as pessoas que são de outros lugares que aqui vivem, de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Você vê, para vocês verem, o alvoroço que causou isso. Paulo ensinando, explicando, e lá em Atenas não se falava de mais nada, apenas do acontecido, apenas daquilo que Paulo ensinava. Não só os de Atenas, mas também aquelas pessoas de fora que estavam residindo ou passeando, fazendo turismo em Atenas. Não se tinha outro assunto. O assunto era o que Paulo estava ensinando. Palavras estavam causando alvoroço, mas Paulo tinha poder para tal? Não, meus irmãos. O poder vinha do Espírito Santo. Nós apenas falamos, como Paulo apenas fala. Maravilhoso seria podermos sentar pessoalmente e estudarmos esse texto, olho a olho, e assim devagar aprendendo ainda mais a palavra. Mas vamos para o que aconteceu lá no Areópago. Queridos irmãos, amigos, ouvintes desta palavra, nós precisamos em tudo tomar cuidado com o que falamos e saber como falamos e para quem estamos falando. Diz a palavra que certa vez o Senhor chegou em sonho para Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Ora, Salomão não saiu chutando palavras. Primeiro ele disse: o Senhor tem sido Deus bondoso para comigo, para com meu pai Davi,
né? Então eu tenho colocado meu pai como rei desta nação, agora o Senhor colocou a mim. Salomão fez todo um rodeio para dizer: Senhor, eu quero isso. Salomão simplesmente poderia ter dito: quero sabedoria, quero riqueza, quero isto ou quero aquilo. Não, Salomão falou: Senhor, o Senhor tem sido bondoso. Enfim, deu uma volta para dizer: eu quero isso. Vocês sabem o que é isso? Sabedoria. E agora, Paulo poderia ter chegado no Areópago e, como diz, arrotado em cima daquele povo. Como dizem em alguns lugares, esculhambado aquele povo, xingado aquele povo. Mas Paulo, não foi assim. Ele deu um arrodeio. Ele precisou ganhar a confiança daquele povo. E lá no versículo 22, nós vemos assim Paulo dizendo: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eles não eram desleixados, eles eram religiosos. Porém, eles estavam confusos. Olha, altares que tinha ali. Continuando, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Fecha aspas. Paulo chegou carinhosamente, deu um arrodeio. Se Paulo tivesse levado de testa, como se diz aí, igual uma máquina, uma esteira, Paulo teria causado o maior conflito com os atenienses. Ele iria perder. Era um contra todos e todos contra um. Mas Paulo disse: olha, vocês são religiosos. E eram religiosos. Porém, estava faltando a religiosidade correta. E Paulo disse o seguinte, lá no versículo 24: esse Deus que vocês anunciam é o Deus, esse Deus desconhecido que vocês adoram é o Deus que eu anuncio. O versículo 24 continua: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, sendo ele Senhor da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não está preso ao nosso templo. Continuando, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Vocês acham que Deus precisa de nós? Não, somos nós quem precisamos dele. Não é Deus, não somos nós que somos bondosos para com Deus. É Deus que é bondoso para conosco. Aí Paulo continua, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todas as coisas dá vida, respiração e tudo mais. É Deus quem faz tudo. E de uma só fez a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando ou possa achar. Diz Paulo: vocês não vão achar Deus tateando por aí. Bem como não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e nos existimos, como diz alguns dos profetas, porque dele também somos geração. Paulo aproveitou a ocasião e fez um belo discurso. Então, carinhosamente, Paulo fez um discurso ali para aquelas pessoas. Aproveitou a oportunidade do Areópago. Disse: vocês são religiosos, sim, é óbvio que vocês são. Vocês estão até adorando um Deus desconhecido, é esse Deus que estou pregando. Eu não estou errado. Está ali o altar ao Deus desconhecido. Faltava-lhes informação. Essa semana eu até li para todos e convidei todos a ler o texto de Oséias capítulo 4, versículo 6, o qual diz: o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento.
O povo de Atenas eram religiosos, mas o povo de Atenas estava sofrendo porque lhe faltava conhecimento do Deus desconhecido. Como falamos antes, não havia uma religião pré-estabelecida. Por isso poderíamos dizer até um panteísmo. Não era uma religião pré-estabelecida. Alguém que adorava o Deus vivo colocou um altar ali e escreveu ali ao Deus desconhecido. Adorava aquele Deus. Se você quisesse adorar também aquele Deus, você poderia adorar. Fica à vontade. Era mais ou menos assim a religião em Atenas. E Paulo teve que explicar tudo aos cidadãos e visitantes de Atenas. É interessante, meus irmãos, como Paulo falou. Como você fala ao seu vizinho. Nós vemos ali que para os estoicos, enfim, Deus dará. Para os estoicos, Deus dará. Para os epicureus, que ressurreição, nada. E Paulo foi e falou exatamente sobre isso. Diz lá o último versículo do nosso texto. Porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão ou de uma pessoa, de um homem que destinou e acreditou diante dele todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo, quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. Paulo usou essa situação para pregar a Jesus, o ressuscitado. O que ele diz é loucura para uns, é escândalo para outros, mas para nós que vivemos o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Estimados irmãos, aqui vale não só o falar, mas como falar. Paulo chegou para aquelas pessoas de Atenas e disse: calma aí, vocês são religiosos, porém têm a religião errada. Cuidado com isso. Assim também, meus irmãos, nós vivemos numa região, num país, podemos dizer no mundo que não é diferente. As pessoas são religiosas, mas estão numa religiosidade errada. As pessoas são espirituais, porém estão numa espiritualidade errada. Não estou dizendo todos, óbvio, mas a maior parte. Também em Atenas também tinha aqueles que não eram acentuadamente religiosos, ou nem um pouco religiosos. Mas a pergunta é, como nós estamos falando da nossa religiosidade? Como nós estamos falando da nossa fé? Nós temos muitos idólatras em nosso meio. Quando Paulo chegou lá em Atenas, logo no versículo 16, ele se espantou com a idolatria dominante na cidade. Nós também vivemos isso aí. A idolatria toma conta, a adoração aos deuses. E o que é aos deuses? Tudo aquilo que você adora, que não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tudo aquilo que você adora, que não é o Deus, aquele que fez os céus e a terra, é idolatria. Nós devemos adorar apenas a este Deus, e a Jesus, teu Filho, e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, do qual podemos falar num outro momento, tá? É interessante também, meus irmãos, como você está falando. Cuidado, a forma como você fala, entenda-me bem, pode salvar ou condenar alguém. Como eu disse antes, cuidado como você fala, porque a forma de falar pode salvar ou condenar alguém. Claro que esse poder da salvação não está em mim ou em você, mas nós podemos ser objetos da salvação ou da condenação. Jesus disse: sede sal da terra e luz do mundo. Se o apóstolo Paulo tivesse ali em Atenas chutado aqueles altares, aqueles postes ídolos que, por certo, havia muitos ali, se Paulo tivesse quebrado, ele não teria convencido.
Eu creio fielmente que muitos aceitaram a palavra, porque lá no versículo 32, ali o título diz, uns zombavam e outros creram em Paulo. Tá? Muitos ali, no versículo 34, diz assim, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, entre eles estava Dionísio, né? Uma mulher chamada Dâmaris, e com eles muito mais. Foi muita a quantidade? Não diz aqui, mas é melhor que nada. Se Paulo tivesse xingado eles de ignorantes, de burros, enfim, usado palavras de baixo calão, não, eu acho que nenhum, porque estaria ofendendo o ego deles. A forma como Paulo pregou derrubou o ego daquelas pessoas. Amém por isso. Que Deus Espírito Santo, meus irmãos, esteja conosco, habitando em nossos corações, para que você, para que eu, possamos ser sal da terra, luz do mundo, para que nós possamos ser arautos da salvação, proclamadores da palavra de Deus, e que nós possamos usar o dom que Deus nos deu para alcançar essas pessoas. Nem todos vão dar ouvidos à palavra, mas muitos ouvirão pelo nosso bom tom de voz, pelo nosso carisma e pelas nossas atitudes, pelas nossas obras. Como diz a palavra, é pelo fruto que se conhece a árvore. Que Deus nos abençoe. Que estudemos mais em casa a palavra, esta palavra, pois o tempo aqui não nos é gigantesco. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos ser acentuadamente religiosos, mas que a nossa religiosidade esteja unicamente no Deus vivo, ou, como diz aqui, no Deus desconhecido. Desconhecido por eles, porém conhecido por nós, pois sabemos que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Amém. Mas, só uma palavra ainda, meus irmãos. Nós, infelizmente, não estamos podendo ter o nosso culto no templo. Nós não estamos podendo ir ao templo, mas lembrando que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos de Deus. Façamos da nossa casa um templo. Façamos do nosso coração um templo. Lembrando que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós. Sejamos proclamadores desse Espírito Santo. Vivamos esse Espírito Santo. Se nós abrirmos o nosso templo, nós estaríamos indo contra a lei. E nós não podemos agir assim. Diz a palavra que toda autoridade foi posta por Deus. Às vezes nós não concordamos com isso. Tá? Muitos vão não concordar. Mas a palavra diz isso. Então o que acontece? Vamos respeitar as autoridades. E vamos nos prevenir. Estou sabendo de alguns lugares, algumas religiões que abriram o templo e ali houve alguns irmãos infectados. Não sejamos nós pedra de tropeço, não sejamos nós escândalos. É melhor bater em retirada para depois avançarmos com total força. Vocês entendem isso? Em algumas ocasiões é necessário que o exército recue
para poder voltar com força. Assim também é a nossa vida. Podemos ter certeza que a nossa fé não vai esfriar, porque ela não está num fogo a lenha, nem no fogo a gás. A nossa fé está no Espírito Santo. Ele é quem mantém a nossa fé. Dobramos o nosso joelho e oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram, que me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Rendo graças ao Senhor, porque me salvou, com Ele não temo mal. Minha vida iluminou, meu coração purificou, e hoje sei que reina o Senhor. Todos os dias está comigo, é a promessa que revelou, e pelo seu poder salvo estou. Suas palavras que me guardaram, e me livraram da perdição, e hoje vivo na presença do Senhor. Rendo graças ao Senhor,